Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje. Nós vamos falar hoje sobre um pouquinho de progressão aritmética e dar algumas definições continuando a aula passada. Lembrando algumas coisas da aula passada e dando algumas definições para vocês conseguirem resolver alguns exercícios, principalmente da AP. Hoje, quem está comigo para esta aula é o professor Marcos. Ele vai ser a voz de vocês no chat. Olá pessoal, muito bem-vindos. Não esqueçam de pegar o caderno, caneta, lápis para fazer as anotações, né? E dando sequência na sequência, né? Da aula anterior, né, Jonas? Isso Nós mesmo. trabalhamos sequências, né? 2 aulas de sequência. E hoje nós vamos dar uma sequência, só que agora especificando um pouquinho mais. Então agora é com você, Jonas. Beleza, então, dando a ideia na sequência, nós temos que definir o termo geral. Para definir o termo geral, que é a expressão que, digamos assim, rege essa progressão, nós temos que entender algumas coisas. Na tela de vocês tem algumas definições, que até inclusive algumas abreviaturas. Então, sequência em que cada termo, a partir do segundo, é obtido somando-se um número constante ao anterior. Nós chamamos isso de PA, né? De progressão aritmética. O número constante, que é a soma de cada termo recebe, o nome que se dá é razão. Então, a razão dessa PA a gente simboliza por R. Então, nós temos que entender, né, professor Marcos, que toda vez que nós somamos um elemento, ele positivo, negativo, qualquer elemento que seja, esse elemento se chama razão, né? Exatamente. Então, eu vou seguir uma sequência somando ou subtraindo através de uma razão. Então, a ideia de razão, né, nesse contexto, então, por exemplo, se nós pegarmos a sequência 1, 2, 3, 4, 5 infinitamente, nós estamos sempre somando um elemento. Nesse caso é 1. Então, esse 1 é a minha razão, né? Então, nesse modelo, nesse contexto, nós temos que identificar várias coisas, né? Podemos identificar os números lá longe, sem ter que ficar fazendo, como estávamos fazendo na aula anterior, toda vez a sequência. Então, por exemplo, eu poderia encontrar o 10º termo sem ter que ficar fazendo elemento por elemento, né? Então, eu vou dar um exercício para vocês vão conseguir afiar aí. Primeiro vocês vão fazer manualmente, como a gente chama, né? Vocês vão escrever os termos gerais, você vai escrever o termo, todos os termos daí, e nós vamos chegar no termo geral. Prestem muita atenção nessa atividade, nesse contexto, sempre escrevam, coloquem no caderno os elementos. Respondam também no chat referente às perguntas que foram colocadas. Na tela de vocês aí, então tem um exemplo e eu vou deixar vocês fazerem. A pergunta é a seguinte, ó. Em uma sequência numérica, o primeiro termo é igual a 2. Então eu sei que o primeiro termo é 2. Os seguintes são obtidos a partir do acréscimo de 3, que é o que a gente chama de razão. Então, no meu caso, 3 unidades nesse daí é a minha razão. O termo imediatamente anterior, né? Então, a primeira pergunta, que é fácil aí, eu quero saber os 5 primeiros termos. Escreva os 5 primeiros termos. E na questão B, eu quero saber o 10º termo e posterior o 20º termo. Acredito que uns 4 minutos para eles fazerem um pouquinho. Eu acho que 4 minutos está bom. E uma outra coisa, não há na questão, no item C, coloque lá como que vocês pensaram em chegar nesse resultado no A20. Tá? Estou aguardando vocês aqui, hein? Professores, estudantes, estamos aguardando vocês aqui no chat. Ok? Até daqui a pouco.
Olá, Jonas, é interessante, a participação está aqui crescente, tá? Uma coisa, não precisa colocar presente, não. Na hora que vocês entraram no site, ali no chat, já está considerado presente, tá? Então vamos lá. A Kelly, a Isabela, Guilherme, Leonardo, Murilo, Vitor falaram o seguinte, que é o 2, 5, 8, 11, 14, assim como o David e a Eixe. Né? A professora Miriam está incentivando os alunos. Muito legal, é isso aí, professora. Todos os professores vão incentivando aí, por favor. O professor Jorge falou boa tarde. Professora Regina, né, dando os parabéns. Olha, obrigado aí, professora Regina. O Vitor e a Gabriele, né, falaram que o item B é 29. E o Daniel e o Lucas, 59. Né? Tem vários aqui participando. Né? Nós não conseguimos falar, né, o nome de todos. Nós estamos aqui verificando alguns. Mas estou gostando da participação. Né? Só não comentaram o seguinte, como que eles chegaram no item C? Né? Sem fórmula, sem nada. Mas eles não comentaram isso. Mas vamos lá. Agora o Jonas vai nos ajudar a resolver isso daí. Beleza. Então, para resolver esse exercício, como a gente ainda não chegou nesse termo geral, eu vou dar uma definição para vocês antes. Então, vamos pensar em sequência, como muitos responderam, que é a resposta do item A. Então, se eu pensar em sequência, na tela de vocês tem uma sequência, uma ideia de sequência. Então, eu tenho o primeiro termo, que a gente chama de A1, 2. O segundo termo é o A1 mais 3. Então, eu tenho 2 mais 3. E assim sucessivamente, somando 3. Então, eu vou ter numa sequência 2, 5, 8, 11 e 14. Certinho, como a maioria colocou na resposta. Só que reparem no seguinte, nós temos algumas definições. Reparem, se vocês olharem, nós vamos ter o seguinte. Como aqui, ó, eu coloquei toda a sequência que vocês fizeram, que vocês desenvolveram, né? Então, nessa sequência total, eu vou ter aqui, então, 2, 5, 8, 11 e 14, como vocês colocaram aí de resposta certinho. Mas vamos tentar entender uma coisa, que a gente vai chegar numa coisa que a gente chama de termo geral. O que está acontecendo com o meu A2? O meu A2 é a soma do meu A1 mais R. Ou seja, eu estou somando o primeiro termo mais R. Aqui, no 8, quando a gente chega na resposta 8, o que acontece para vocês entenderem? Eu tenho ainda o primeiro termo, só que eu estou acrescentando duas somas. Então, por exemplo, eu somei 3 aqui, eu também somei 3 aqui, ó. Eu somei os dois 3 aqui, então eu somei duas razões. Então, eu tenho duas razões. Para o próximo elemento, o meu A4, mesma ideia. Eu vou somar mais um 3 aqui, ó. Quantas razões eu estou somando? Eu estou somando 3 razões ao meu primeiro termo. E por último aí, eu estou somando 4 razões até, né, no caso aqui, com o meu primeiro termo. Reparem no seguinte, olhem esse número aqui, ó, no caso aqui é 1, né? Mas olhem esse número. O que ele corresponde? Dá uma olhada aí, Marcos. O que esse número corresponde à posição? Se a gente olhar. Então, por exemplo, aqui é 1 e a posição é 2. Aqui é 2, a posição é 3. Aqui é 3 e a posição é 4. Aqui é 4 e a posição é 5. O que eu posso dizer? Nossa, é um valor menor, né? Um a menos do que o que está pedindo. Sempre vai aparecer um valor menor, um termo menor. Então, eu poderia ter qualquer número aqui, né? Então, a gente chama de n pela posição. Então, eu poderia somar ao A1 n menos 1 vezes R. Ou seja, eu sempre vou subtrair um elemento daqui. Ok, se fosse 10, então é 10 menos 1. Isso mesmo, essa é a ideia. Nossa, o Tiago, ele comentou que ele resolveu a questão, o item A20, por essa fórmula. Eu falei, legal, né? Eu só queria saber exatamente, né, como tinha resolvido. E ele não desenvolveu inteiro, já está a par da fórmula. Muito legal. Beleza. Isso aí. E no caderno de vocês, por favor, podem copiar isso aqui, ó. Copiem isso daqui, a gente chama isso aqui de termo geral. Esse é o termo geral da equação, essa é a forma com que você consegue localizar qualquer elemento dentro de uma sequência.
Beleza? Mas vamos para a resposta como muitos colocaram, né? Na resposta aí na tela de vocês, nós temos a sequência como foi dito. 2, 5, 8, 11, 14, como eu fiz ali para vocês. O 10º termo nada mais é do que eu multiplicar 3 vezes 10 e tirar 1, no caso aí, né? Então, 3 vezes 10 dá 30, menos 1, 29. Mesma coisa acontece para o 20, se eu substituísse o 20 lá. Eu vou fazer mais com vocês essa, mas só para vocês terem uma ideia, eu teria 20 vezes 3, 60, menos 1, 59. Tudo bem, Marcos? Tudo tranquilo. E lembrando que a razão é um valor menos o anterior, né? Então, se a gente olhar que nós temos ali a sequência 2, 5, 8, 11, e se eu pego, por exemplo, o 8 e subtraio de 5, eu encontro a razão, que nesse caso nós tínhamos já dado no problema, né? A razão é 3. Isso okay? mesmo, né? Então vamos deixar eles fazerem mais um para ver se eles estão craque mesmo? Tá, só uma observação, né? Boa tarde aí a professora Rosário, a professor Cuca. Tamires, desculpa se eu não falei o seu nome, ó. Coraçãozinho para você, tá? O Felipe contou de 3 em 3 e a DE de Guaratinguetá está presente. Muito bem, né? Gostando de ver a participação de vocês. Nós agradecemos a presença de todos, de todos. Né? E aí, quanto tempo para essa atividade? Vamos ver qual é a atividade? Então, nessa próxima atividade, eu vou querer só o termo geral. Então, só o termo geral dessa atividade, acho que uns 4 minutos. 4 minutos. Né? Beleza, então vamos de novo. Pensem com calma. 4 minutos e eu quero saber o termo geral dessa sequência. Ele te dá a sequência e ele te dá a razão. Preste atenção mais ou menos no que a gente já tinha feito, não é? Exato. Ok? Até daqui a pouco.
Olá, retornamos. Estou vendo aqui, né, no chat aqui, alguns ainda estão com dúvida, mas eu gostaria de falar aqui um comentário. Então, um comentário, Eduardo disse que vocês são incríveis. Obrigado, Eduardo. A professora Aparecida pediu para falar o nome dela. Ó, professora Aparecida, o professor Jorge, de Rio Claro, pessoal de Presidente Prudente, professora Márcia Ferrari. Esses professores são importantes. Tá? Claro que eu não vou conseguir falar todos que estão participando aqui, mas vocês, estudantes, olha, tem aí os professores participando e vocês podem contar com eles. Tá? O Leandro disse que aumenta de 3 em 3. O Jean perguntou, o que é um termo geral? O Leonardo, Luiz, Matheus, Adriana, Merlo, falou 3n menos 1. Guilherme Letícia disse, entre parênteses, n mais 3 igual a r. Né? Então, algumas dúvidas ainda do que é um termo geral. Né? Então, vamos lá. O professor Jonas vai retomar isso daí novamente e vai resolver essa atividade. Vamos lá, professor? Então, nós temos que ter a ideia, professor, que termo geral é um termo que simboliza qualquer elemento. Ele é geral, ele serve para qualquer posição. Ou seja, se você substituir um elemento em determinada posição, que é o que eu vou fazer com vocês daqui a pouco, eu posso encontrar qualquer termo. Essa é a definição de termo geral. Termo, por exemplo, A1, ele representa a primeira posição. Termo A2 representa a segunda. O termo A10 representa a 10ª posição e assim por diante. Cada termo tem a sua posição. Lembra que mentalmente nós fizemos na aula passada? Cada termo representa uma posição. E essa posição é muito importante para a sequência, senão não era uma sequência. Nessa questão que eu coloquei para vocês, basicamente era a mesma da anterior, é a mesma sequência com a mesma razão. Só que para encontrar o termo geral, nós podemos não ir apenas por dedução, como eu fiz na anterior. Nós podemos ir pelo termo de substituição. Ou seja, nós podemos fazer algumas substituições, podemos elencar algumas coisas para encontrar esse termo geral. Na tela de vocês, eu vou colocar a resposta para todo mundo entender e eu vou fazer com ela passo a passo. Então, na tela de vocês está a seguinte resposta. O AN é igual a 2, que é o A1, mais N menos 1, que é o que eu tinha falado para vocês, né? Que a razão é sempre ali, né? Ela era multiplicada por uma posição anterior, vezes 3, que é a minha razão. Então, fazendo uma distributiva, eu vou explicar para vocês já já o que é distributiva. Então, 2 mais 3n menos 3 é igual a 3n menos 1. Ou seja, meu termo geral é 3n menos 1. Essa é a ideia de como a gente chega, que muitos acertaram. Mas vamos pensar um pouquinho na ideia de contexto. Então, o que eu preciso para formar meu termo geral? Duas coisas. Eu preciso do A1 e eu preciso da razão. Só isso eu faço o termo geral facinho. Então, qual que é a ideia? Substituição. Então, eu quero saber AN. Então, AN é termo geral que eu quero descobrir. O que é o A1? O A1 é a minha posição 2. É o número 2, desculpa. O A1 é o número 2. Então, eu ponho aqui, ó, 2. Posição eu quero descobrir, então eu copio, sempre copia. E a razão, como ele deu no enunciado, é de 3 em 3. Então ele soma de 3 em 3, eu substituo 3 aqui. Beleza? Nessa ideia, nesse contexto, eu vou ter que resolver isso aqui. Se eu resolver, eu tenho o termo geral. Para resolver esse termo, eu vou ter que fazer o que a gente chama de distributiva. O que é uma distributiva? Distributiva é uma multiplicação de termos que estão dentro do parênteses. Então, o que eu vou ter que fazer? O 3 tem que multiplicar o n e o 3 tem que multiplicar o 1. Por favor, prestem muita atenção nisso, porque essa distributiva, se você fizer errada, você vai errar o termo geral. Beleza? Então, vamos lá. Então, meu AN aqui, né? Eu tenho, copio o 2, que é o meu primeiro termo, e faço a distributiva. Distributiva, multiplicação. 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1. Vou até escrever aqui para vocês pensarem. Ó. 3 vezes menos 1. 3 vezes 1 dá 3. Regra de sinal. Sinais opostos, negativo. Então, menos 3.
Lembra? O professor já deve ter falado isso para vocês. Só posso unificar, somar, juntar o que são iguais. 3n só tem ele com n, então eu copio. Então, eu tenho 3n aqui. E os números eu posso fazer a equação. 2 menos 3 menos 1, eu encontro meu termo geral. Então, esse é o termo geral. Essa forma, essa ferramenta é o que nós apresentamos como termo geral. É o termo que eu posso encontrar qualquer um. Naquela sequência que nós tínhamos feito, eu queria o A10 e o A20. Eu vou fazer aqui para vocês o A10 e o A20 para tentar facilitar. Então, no lugar do meu N, eu vou encontrar o meu A10. Então, eu quero saber meu A10. Então, nessa posição, eu vou ter 3 vezes meu N. Então, eu não substitui aqui por 10 no lugar do N. Então, no lugar deste N, eu vou substituir por 10. E vou executar a conta. 3 vezes 10 dá 30, menos 1 dá o 29, como nós tínhamos feito anteriormente, como muitos acertaram. Eu posso fazer a mesma coisa para o A20, como nós tinha perguntado para vocês. Então, eu quero saber, ó, meu A20 é igual. Então, no lugar do meu N, eu substituí por 20, tá vendo? Então, neste N, eu tenho que substituir por 20. 3 vezes 20 menos 1. 3 vezes 20 dá 60. Menos 1, 59, como muitos responderam anteriormente. Então, essa ideia de termo geral, eu posso encontrar qualquer termo. Pergunte para o seu professor, ou o seu professor melhor. Como nós temos muitos professores, perguntem para os seus alunos depois, na atividade com vocês, qual outros termos dessa sequência? Pergunte, por exemplo, o A40 ou A50 e para eles executarem, tá bom? Nessa ideia, então, nós temos o termo geral. Tomem cuidado, prestem muita atenção. Primeiro termo e razão. Razão, como o Marcos tinha falado, é sempre uma subtração. Uma subtração de quem? De dois termos. Na sequência, nós não tínhamos 2, 5, 8 e assim por diante. Para eu encontrar a razão, se eu tiver apenas uma sequência, é só subtrair o termo pelo anterior. Ou seja, aqui eu posso subtrair 8 menos 5 dá 3, ou 5 menos 2, que também dá 3, a minha razão. Então, essa é a ideia de razão. Para vocês, e fica até mais fácil, copiem esse termo geral, né? Copiem essa forma do termo geral, mas copiem essa também, ó. A razão é sempre um termo menos o termo anterior. A gente simboliza como o termo anterior sempre n menos 1. Então, pensa, anterior menos 1 para trás. Então, essa ideia aqui é como a gente localiza a razão. Se você tem o termo, subtrair com o anterior, você encontra a razão. Tudo bem, Marcos? Tudo tranquilo. O Enzo e a Giovana só não desenvolveram ali a distributiva. Fizeram direitinho. A professora Luciana falou assim, ó, atividade muito bacana, né? O professor Nogueira, ele colocou aí 3n menos 1, está participando, né? A Rosilane está incentivando, né, os alunos a estarem participando. O professor Diego de Rio Claro está aí também participando. Eu espero que a Lorena, o Matheus, né, tiraram aí, estava com algumas dúvidas, conseguiram sanar essas dúvidas, né? Vamos para uma outra brincadeira? Vamos brincar um pouquinho? Beleza, então vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Beleza, nessa próxima atividade aí, vocês vão ter que localizar quase que tudo. Nessa próxima atividade, vocês vão ter que localizar a razão, o primeiro termo, e aí, consecutivamente, responder algumas questões. Então, a questão é a seguinte. Considere a sequência numérica. 5, 9, 13, 17, 21. Qual será o próximo termo dessa sequência? Só somando vocês conseguem responder essa. No próximo, que é o 35º termo, ele quer saber então qual que é esse termo, ou seja, o A35. E, por último, na questão C, qual é o passo, ou seja, adicionando cada termo,
que permite obter o termo geral. Então, eu quero saber qual que é o termo geral, né? Então, nessa última questão, coloque o termo geral para simbolizar. Ou, se vocês preferirem, comecem por essa questão e desenvolvam os demais. 5 minutinhos para eles? 5 minutinhos, pessoal. Olha, claro, queremos aí que vocês participem, tanto os professores, incentivem aí os alunos, participem e mostre aí o resultado. Lembrando, essa questão está no caderno do aluno, tá? Então vocês já têm aí uma diquinha, de repente pega lá no caderno, dá uma analisada. Daqui 5 minutos nós retornamos.
Olá, voltamos aqui. Então, vamos ver aqui a participação aqui de alguns, né? Não dá para analisar todos. A Aline disse que é de 4 em 4. Então, significa que é a razão, né, Aline? Então, ela vai aumentando de 4 em 4. O Gabriel, o João Vitor, o Paulo, a Isabela, a Maria Paula, né, dizem que a alternativa A é 25. Boa. O Miguel falou que é 4N mais 1. A professora Michele, né, é brincadeira, né? Ela já acertou. Né, ela colocou aqui o item A25, B 141 e o C, AN 4N mais 1. Mas bem-vindo aí à participação, né? Tem aqui também a professora Solange, né? O Mica disse, pela minha lógica, é 4N menos 1. Quase, Mica. Luiz Felipe, João Pedro, Ana Laura, dizem que o B é 139. Cauã acertou, né? A Ellen falou assim que é para adicionar 4. Luiz Carlos colocou a fórmula. A Regina colocou o A é 25, B é 149 e o C eu não sei. Você sabe, não? Vai descobrir aí que sabe. Professor Cleide diz assim, ó, para achar a razão, né, faz um termo menos anterior. É isso mesmo, professor. Obrigado aí pela participação. A professora Paula está curtindo a aula. Obrigado. Tá? E o pessoal da escola Maria José Brocato. Bem-vindo aí, né, o pessoal do Colégio Vilalva. Bem-vindo aí, pessoal. Vamos lá, Jonas. Resolve aí, por favor. Para resolver essa, então, eu vou fazer primeiro o termo geral, depois eu encontro os outros dois valores. O próximo valor já dá para descobrir, mas vamos fazer para a definição, né? Então, o primeiro termo, eu sei que é 5. A razão é o termo menos o anterior. Então, vou fazer os dois primeiros aqui para ficar mais fácil. 9 menos 5, 4. Então, eu sei que 4 é a minha razão. Definição de termo geral. Então, meu AN vai ser o meu A1, que é 5, mais N menos 1, vezes a minha razão, que eu encontrei, que é 4. Distributiva. Tomem cuidado aqui com a distributiva, né? Então, meu AN vai ser 5 mais 4 vezes N, 4N. 4 vezes menos 1, menos 4. Tenho 5, devo 4, 4N mais 1. A maioria respondeu essa. Então, aí, com o termo geral, eu consigo encontrar tanto o 35º termo, quanto o próximo aqui da sequência, né? O próximo da sequência é fácil fazer. É só somar 4, não é? Ó, somando 4 aqui, eu já sei que o próximo termo é 25. Essa não precisava tanto. Mas o 35º é complicado, né? Então, se eu for até o 35º, eu não vou conseguir. Mas aqui eu consigo. Então, 35 entrou no meu lugar de N. 4 vezes N é a posição, 35 é a posição, 35 entra aqui. Mais 1. 4 vezes 35, 140. Se eu somar 1, 141, como a maioria respondeu. Beleza, Marcos? Beleza, tranquilo. Né? Olha, bem fácil. Então ele resolveu, né, pelo C, né? Primeiro nós resolvemos a alternativa C e depois resolvemos, claro, como o pessoal falou, de 4 em 4, quer dizer que a razão é 4, e aí verificamos o item B. Parabéns aí, professor Jonas. Né? Agora, vamos para a finalização. Né? Para finalizar esta aula, então vamos ter a seguinte ideia. Então, entender o que é uma progressão aritmética, que é uma PA, conhecer o termo geral da PA que nós vimos, alguns exercícios do caderno do aluno que nós fizemos, inclusive no chat com vocês. E, claro, continue os estudos com os seus professores. Agradeço muito a presença de vocês. Foi um prazer estar aqui. Espero que todos tenham gostado. Acredito que muitos, né, Marcos, tenham gostado da aula. E a participação foi bem grande. Né? Isso é muito legal, incentiva muito. E na próxima aula, quem tem alguma dúvida, retoma, procura. Tem lá, né, no centro de mídia, busque essas aulas gravadas. E na semana que vem, nós vamos ter, dando continuidade, né, soma de PA. Né? Nós vamos ter aí a soma de PA. Mas tem muitos exercícios,
busquem, se tiverem dúvidas, quiserem já ir buscando essas informações, né, sobre a soma de PA, pode. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.